Oi, gente, boa noite. Meu nome é Isabela, como o doutor Eva falou. E a gente vai conversar exatamente sobre o Evangelho no lar. E falando de uma forma mais introdutória, até como Eva falou, para quem estiver chegando, né, na casa, algo muito básico é o culto do Evangelho no lar. E não é algo iniciado, né, pelos espíritas, não é algo novo, é o que há de mais antigo na história do cristianismo, né? A gente, inclusive, tem registro num livro psicografado por Chico Xavier, que é contado pelo espírito Neo Lúcio, peguei emprestado do meu pai ali, está fazendo assim, que conta exatamente do primeiro culto do Evangelho no lar, quem não conhece, né? Que eram as reuniões na casa de Simão Pedro, em que o Evangelho institui lá o primeiro culto. E o Evangelho no lar é algo complexo, e assim, ele foi continuando ao longo da história. A gente tem em Renúncia de Emmanuel, que é uma história que se passa, né? História verdadeira que se passa ali no século XVII. A gente tem reuniões dali, que a gente vai resgatar um pouquinho, porque é interessante, do que se chamava de igreja doméstica, né? De Padre Damiano, que era uma encarnação de Emmanuel, e Alcione. Então, eles eram católicos ali naquela encarnação e tinham esse costume do Evangelho no lar, né? De trazer essa leitura do Evangelho, esse estudo, para casa. E a gente vai entender por que é tão importante. E aí o Espiritismo, com Kardec, a gente vem trazendo essa herança, né? Essa tradição que é muito importante. E aí, com a espiritualidade amiga, a gente vem vendo como do plano espiritual isso traz frutos e importâncias inúmeras para quem o pratica. Para quem pratica, sobretudo, a prece fervorosa. Isso aí, nos livros de André Luiz, tem várias histórias. E quando a gente para pensar, só para falar brevemente o que seria um Evangelho no lar, para quem não conhece, né, o culto do Evangelho no lar, a gente tem um costume no Espiritismo de fazer, a gente coloca um dia na semana, né, que a gente coloca um horário para se reunir em família e fazer um estudo, né, uma leitura, mais do que um estudo, porque não é uma reunião de estudo numa casa espírita, é sentimento, é um momento de convivência ali em família, um momento sem rigidez, né? Um momento de simplicidade. Chico vai falar sobre isso, sobre o Evangelho no lar, chamando a simplicidade. E nesse momento que você vai dedicar, né? Falar ali para a espiritualidade, toda quinta-feira, 7h30, a gente mudou lá de casa, estou dando um exemplo. Toda quinta-feira, às 7h30 da noite, o Evangelho. A família vai ter essa dedicação. Sua família não está, né, colaborando, não querem? Faz sozinho. Vai ajudar a casa inteira, inclusive o quarteirão. A gente sabe que isso se expande. E nesse momento que você vai colocar uma água, porque ela vai ser fluidificada pela espiritualidade amiga, vai fazer uma prece inicial, porque a gente busca inspiração para esses momentos de reflexão. E aí a gente vai fazer uma leitura. Faz a leitura, comenta sobre o que foi lido, porque a gente sabe que está ali os dois planos da vida, os encarnados e os desencarnados, que vão estar ali tanto usufruindo quanto inspirando a gente nesse momento. E depois de comentar e ler, a gente faz a prece final para agradecer, para pedir, para louvar, né? Livro dos Espíritos. Mas para esse momento da prece final e beber água fluidificada. E quando eu falo que é sem rigidez, é porque às vezes a gente vai transformando uns momentos que tem que ser mais simples em algo muito complexo, né? E eu tenho visto, principalmente trabalhando com juventude, como a Eva falou, e inclusive infância, a gente tem um departamento de infância e juventude da federação, e um dos convites é da gente evangelizar
no lar é a questão de adequar a mensagem. Então, quem é o maior evangelizador? Jesus. Quando Jesus vai falar com o pescador, o reino dos céus, semelhante, o reino de pescas, que vai separar ali os peixes maus, os peixes bons. Está falando com comerciantes, ao reino dos céus é semelhante a um tesouro que foi escondido. Está falando ali com donas de casa, olha, o reino dos céus é semelhante a um fermento que é colocado em 3 partes de uma massa, né? E por aí vai. Ele adequa a mensagem a quem está escutando. Então, tem criança em casa, tem jovem em casa, adequa aquele momento para que tenha essa participação. Tem livros sobre o Evangelho de Jesus, para infantos juvenis, né? Tem para criança, tem para jovens, e torna aquele momento mais convidativo para integrá-los, né? Naquele momento. E aí tem as dificuldades, e aí a gente pode saber lidar com as dificuldades de uma forma mais simples também. Eu digo isso porque tem uma história de Chico, que Haroldo conta, e eu gosto muito dessa história. Porque mostra como a gente dificulta muito a nossa vida, e às vezes é uma coisa muito simples. Um casal, eles vão para Uberaba, atrás de Chico, porque eles tinham um problema que eles tentavam fazer os filhos participarem do momento do Evangelho no lar, e toda vez que eles colocavam o momento do Evangelho, aí as crianças saíam, iam pegar biscoito na cozinha, iam querer lanchar, e aí foram trazer esse problema para Chico. E aí Chico disse, simplifica. Eles vão querer comer biscoito, bota o biscoito já na mesa na hora do Evangelho, simplifica, né? Deixa aquele momento leve, é o momento de conversar de Jesus, conversar sobre Jesus, trazer a mensagem do Evangelho para a nossa vivência, a nossa prática. E aí é um convite também para simplificar esse momento, né? E adequar aos nossos lares. Ora, sozinho, a gente sabe que ninguém nunca está só, né? Temos uma leva, esqueci a palavra até que Paulo usa, mas não vem testemunhas, legião de testemunhas, uma legião aí de testemunhas. E então, do outro lado da vida, a gente vai fazendo esse momento de leitura e de harmonização de onde a gente vive e simplificar. E aí, gente, feito essa breve introdução, a gente refletir sobre o que significa de fato cultuar o Evangelho no lar. Tá. Gente, o Evangelho no lar. Será que cultuar o Evangelho é de fato 30 minutos ali, 15 minutos às vezes, quando a gente está com pressa, com preguiça, né? É ali 30 minutos, uma vez por semana. Acabou. É isso. Leu, passou, fiz minha prece, terminou. Vim para a palestra no Viana de Carvalho, acabou. Cultuar algo de fato, cultivar algo de fato, e quem tem planta, sabe? Eu sei que a doutora Eva tem, é um trabalho incessante, você estar ali alimentando aquilo. E o Evangelho no lar, gente, ele é constante. Trazer o Evangelho para dentro de casa é vivência. O Evangelho no lar, que a gente está tentando trazer aqui, não termina naqueles 30 minutos. Não, ou 1 hora, se a gente está naqueles debates mais calorosos de quando tem uma passagem boa e a gente vai conversando. A gente está falando de vivência, de ter um momento difícil no lar e a gente lembrar daquela mensagem e vivenciar. Isso aí é vivenciar o Evangelho no lar. Então, a gente está tentando refletir aqui sobre trazer Jesus para casa, né? Por isso que o tema aqui que o Lúcio traz para a gente, o título, né, é Jesus no lar. Se a gente está vivendo com Jesus, o que é viver com Jesus, o que é trazer o Evangelho para dentro de casa. E aí, é muito interessante porque o tempo inteiro a gente é convidado para olhar para fora. O tempo inteiro. Principalmente agora com redes sociais, são tantos estímulos e muitas notícias, ninguém convida a gente para olhar para dentro. Então, é sempre
fora. E na sociedade, a mesma coisa. E nunca olhar para dentro de casa ou dentro da gente. E as nossas próprias atitudes, as nossas próprias imperfeições. E no meio que a gente está o tempo inteiro sendo alimentados por isso, sendo jogados dessas informações, a gente se pergunta quais são as nossas preocupações. As nossas preocupações no mundo estão sendo política, né? Medidas econômicas, as eleições presidenciais no Brasil de 2022, uma cúpula do G7 mundial que está acontecendo na Alemanha. Isso é o que a gente se preocupa 24 horas por dia, em discussões, em contendas, e vê isso nas redes sociais? Ou a gente tem preocupações que são mais importantes? Porque o interessante é que o espiritismo, os espíritas, eles têm uma preocupação que sempre está no cerne, né? Que é transição planetária. É um tema que, né? Transição planetária, veio a pandemia, transição planetária. Mas a gente deveria estar se perguntando mais de quem depende a transição planetária, né? Mundo de provas e expiações, vamos para o mundo de regeneração, mas vai depender dos líderes mundiais, né? Dos líderes dos países, vai depender de medidas econômicas, vai depender de eu estar olhando para fora, ou vai depender de algo mais essencial como famílias? Vai depender de eu me regenerar ou estar me preocupando se o líder de outro país está regenerando a nação? Porque é muito importante quando comparam a família, o lar, a uma célula, a célula fundamental, né? Então a gente sabe que a sociedade é um corpo e é formado por células. E aí, essa parcela aí é pequena em comparação a tudo que a gente precisa se preocupar. E aí a gente se volta para essa célula fundamental, que se a gente se voltar para ela, a gente vai poder mudar o mundo. A gente sabe que pouco fermento leveda a massa inteira, né? Alguma coisa assim que tem no Evangelho. Não estou com todas as palavras hoje. Mas precisa de pouco. Uma pessoa bem com um foco certo no Evangelho, né? Bem intencionada ou tentando se regenerar, vai poder mudar, vai poder ali ser importante ali naquela casa, num lar. E a gente, quando a gente fala de lar, a gente fala daqueles agrupamentos de corações que foram colocados juntos com o propósito de se elevarem. E aí é muito interessante porque a gente fala em evangelho no lar, em célula primeira e outras preocupações que a gente tem. Porque a gente nunca quer olhar para dentro do lar, a gente quer sempre, ou dentro da gente, quer sempre olhar para fora, para o mundo. E quando a gente fala nisso, a gente está falando, inclusive, nos nossos próprios deveres, nas nossas próprias imperfeições e nessas mudanças. E no dever do Evangelho. Agora minha irmã chegou. E quando a gente vai falar sobre isso, gente, o que é Jesus veio para... Tem até aquela fala, né? Não veio para os... Veio para os pobres, né? Veio para os humildes, para os doentes. E quando Jesus ele vem e faz convites individuais, ele chama a gente, conclama a gente para dentro, para essa primeira missão. A gente primeiro acho que muita gente, eu vejo muita gente achando que que a sua missão na Terra é um onipotente, é algo fora, é um grande missionário. E nunca pensa que a missão da gente é dentro de casa, né? Minha missão é me dar bem com a minha mãe. Minha missão é regenerar aqui um laço que é difícil. É muito difícil a gente ter esse tipo de pensamento
quando a gente pensa em missão, porque temos várias missões. E aí, quando a gente vai trazer esse tipo de reflexão, trazer Jesus para casa vai ser fundamental. E aí, rapidinho. No livro Jesus no Lar, no primeiro capítulo, vai ter uma reunião Antes de chegar no primeiro capítulo, vamos para o prefácio. Nos livros de Chico Xavier, normalmente eles são prefaciados por Emmanuel, mesmo quando não são colaboração do próprio Emmanuel. Então, Humberto de Campos, Nélio Lúcio, Hilário da Silva, Meimei, mas normalmente Emmanuel prefacia. E aqui é a mesma coisa. Emmanuel ele vai trazer um prefácio para a gente, trazendo qual é a função principal do Evangelho de Jesus. E trazendo uma reflexão sobre o que seria trazê-lo para perto da gente. E o que seria o lar para a gente. Que tem uma palavra primordial. E o que ele vai trazer para a gente é dizendo assim, olha, ele traz 4 tipos primeiro. Para a generalidade dos estudiosos, Jesus ele permanece só situado na história como alguém que está modificando o curso dos acontecimentos políticos. E a gente sabe que tem antes, depois de Jesus, alguém que está mudando o curso dos acontecimentos políticos. Tem guerras em nome dele. E para a maioria dos teólogos, é simples objeto de estudo nas letras sagradas. Então, raciocínio ali. E aí o terceiro é para os filósofos, é centro de polêmicas infindáveis. E o quarto, e a gente tem que ver se a gente está nesse, para a multidão dos crentes inertes, é o benfeitor providencial nas crises inquietantes da vida comum. E aí que ele vai dizer, mas espera aí, todavia, quando o indivíduo, ele percebe a grandeza da boa nova, compreende que o mestre, ele não é nenhum desses 4, né? Ele não é apenas o reformador da civilização, ele não é o legislador da crença, o condutor do raciocínio ou doador das facilidades, mas, acima de tudo, o renovador da vida de cada um. Então, ele é o renovador da vida de cada um. E aí, o que ele vai dizer quando a gente entende isso? Que quando a criatura entende, atinge esse ápice de entendimento, que ele é renovador da vida de cada um, ama o templo que lhe orienta o ser. É aqui que Emmanuel vai dizer para a gente que o lar, a família, independente de qual formação familiar, quantas pessoas tem na sua família, a família, o seu núcleo, de onde você veio, é um templo. E no primeiro capítulo, Jesus vai adicionar, dizendo que é uma escola. É templo-escola. E Alcione adiciona outra palavra, dizendo que é santuário. Então, imagina se a gente não tem que trazer o Evangelho para cá. E quando a criatura atinge, né, esse ápice do entendimento, entendendo que Jesus é o renovador da vida de cada um, então, Jesus não está aqui para trazer as guerras, para só regenerar, que os emissários de luz venham para cá e regenerem, e eu não faço parte nisso. Porque é um mundo de regeneração, criaturas regeneradas. Nunca vou esquecer, um dos meus melhores amigos disse isso num evento de juventude em 2017, em Campina Grande. Ele fez um grande discurso dizendo, gente, um mundo de regeneração, pessoas regeneradas, não se regenerou, adeus. Né? A gente está aqui tentando participar aqui, fazer parte também dessa mudança. E aí, a criatura, entendendo isso, ama o templo que lhe orienta o ser, contudo, não se restringe às reuniões convencionais. A gente não vai se restringir apenas a esse momento, que é importante. Para mim foi extremamente importante todos os anos que eu continuo assistindo palestras, participando de estudos, mas a gente não pode se restringir às reuniões convencionais para as manifestações adorativas. E sim, traz o mestre amigo ao santuário familiar, onde Jesus, então, passa
E aí é ótimo quando ele fala isso. O que acontece quando a gente traz Jesus para o santuário familiar? Quando a gente entende que ele é renovador da vida de cada um, quando a gente faz esse movimento. E aí é o que Emmanuel vai dizer. É quando o mestre passa a controlar as paixões, passa a corrigir as maneiras e a inspirar as palavras. Quando a gente traz o evangelho para dentro de casa, quando a gente faz aquele momento que é tão importante, uma vez na semana, mas a vivência diária, o esforço de ler o evangelho segundo o Espiritismo, e eu vou, naquela semana, afabilidade e doçura, eu vou ser afável e doce. E está nesse esforço contínuo e de preces, e por aí vai, os emissários divinos, eles estão com a gente e também vamos ser inspirados em nossos esforços. E aí, corrigir essas maneiras, esses atavismos que a gente vem carregando por encarnações, né? A gente vem reproduzindo, Emmanuel fala, a gente vem reproduzindo padrões de comportamento por séculos, sem quebrar, sem romper esse ciclo viciado. E aí vai nos ajudar a controlar as paixões e os ímpetos e a inspirar as palavras. E a gente sabe como é importante ter uma palavra educada, ter uma palavra evangelizada para o convívio, para o trato. E dentro do lar, a gente está com as pessoas com que mais convivemos e que mais nos conhecem. E aí ele vai dizer, habilitando o aprendiz a traduzir-lhe os ensinamentos eternos por meio de ações vivas. Quando isso acontece, vai estar habilitando a gente às ações vivas, e com as quais, depois de traduzir esses ensinamentos às ações vivas, o mestre espera dessas nossas ações, desse cristão evangelizado de fato, espera o Senhor estender o divino reinado de paz e de amor sobre a terra. E aí que ele vai dizer, olha, quando isso acontece, quando o evangelho penetra o lar, o coração abre mais facilmente a porta para ao divino mestre. Então, isso é um pouquinho do que Emmanuel introduz para a gente sobre isso. E só uma coisa. Tá. Tava com medo, não tinha visto. E aí, quando no primeiro capítulo, né, o Lúcio vai trazer para a gente a reflexão, só queria trazer uma fala de Jesus. Jesus, ele vai trazer toda uma reflexão lá, inclusive quem quiser ler, Jesus no Lar, beijo na livraria do centro. E ele vai dizer que o berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. E aí que a casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. E algo que a gente sabe, mas que é importante sempre reiterar, sobretudo para quem tem a responsabilidade, né, de um lado pessoas sobre a sua responsabilidade, é que não tem, talvez, maior responsabilidade do que você estar ali com o compromisso de filhos, ser tutor da encarnação, de moldar um espírito imortal, né? A gente vê no livro dos espíritos que é ali naquela fase que esses atavismos que a gente está falando, de comportamentos que a gente vem repetindo, naquele momento inicial dos primeiros anos, que vão podendo ser moldados. E aí, o quão mais facilitado é esse momento quando essa criatura, né, esse espírito que reencarnou, ele está tendo uma convivência maior com os ensinamentos de Jesus, com ensinamentos como amar o próximo, como a ti mesmo, questão como inimigos, por aí vai, educação. Aí mães sabem porque eles sempre tentaram colocar a gente com o evangelho no lar. Parece mentira que eu estava fazendo uma palestra sobre o evangelho no lar, porque eu, enquanto criança, eles me levavam, colocavam para fazer o evangelho e eu dormia. Eu era a pessoa que mais detestava lá de casa, meus irmãos ficavam tranquilos. Mas faziam esse esforço. E é importante esse esforço. E eu falei daquela questão de
que a espiritualidade traz exemplos para a gente dos benefícios de uma casa, de um lar, que está com esforço ali, de prece, de elevação, de se abrir. Toda vez que a gente se abre, né, abre o coração, abre a mente para algo, abre uma porta, inevitavelmente algo entra. E quando a gente abre essa porta, essa janela, para as fontes superiores da vida, o que vai entrar é algo superior também. Então, a gente está sempre entrando em sintonia com algo. E no momento da prece, a gente vai entrar em sintonia, vai estar abrindo essa nossa janela para essas fontes superiores da vida. E esse exemplo que André Luiz trouxe é de Missionários da Luz. É no capítulo 6 de Missionários da Luz. Estou até pronto. Que tem a fala aqui de Alexandre André. Nesse momento é que André está acompanhando, que André sempre está, que não conhece ali, né? Ele está acompanhando e aprendendo, né, em missões ali do plano espiritual. E ali eles estão acompanhando um indivíduo que ele está sendo com companhias, ele está extremamente perturbado, com companhias negativas, no estado de vampirização. A palavra é vampirização, ou seja, companhias ruins. E tem um momento que esse indivíduo, com essas companhias, eles estão acompanhando ele ali, ele chega na própria casa. E aí algo acontece. Assim que ele chega, é como se tivesse uma barreira, é como se tivesse algo que interrompe com que aqueles indivíduos do plano espiritual que estão interferindo ali naquele outro indivíduo, ele tem problemas com alcoolismo, tem uma série de problemas, e ficam do lado de fora, não conseguem entrar. Não conseguem entrar naquela casa, só entra o rapaz, e André Luiz ficou extremamente surpreso, como todo mundo ia ficar surpreso, o que é que está acontecendo aqui. E Alexandre vai explicar para ele o que é que acontece. E aí, quando eles entram na casa, inclusive, André vai relatando que tudo na casa emana paz. Ele diz como se os objetos estivessem emanando paz, sabe? E a gente sabe que, né, é egrégora, a gente sabe que a gente está emanando o tempo inteiro energia, pensamentos, uma nuvem de pensamentos que envolve os lugares. E no lado da gente é a mesma coisa. No centro espírita é o melhor possível, mas nos lares, nos lugares, é a mesma coisa. E aí o que ele encontra ali o surpreende. E a resposta de Alexandre para isso é dizendo que ali residia uma pessoa. Ele diz: aqui reside uma irmã que tem a felicidade de cultivar a oração fervorosa e reta. E fica para a gente, oração fervorosa e reta. Que era a esposa dessa pessoa, desse indivíduo que tinha entrado. E ele prossegue falando para a gente, dizendo: o lar não é somente a moradia dos corpos, mas, acima de tudo, residência das almas. O nosso lar é, sobretudo, acima de tudo, residência das almas. Se a gente tiver esse pensamento, né, esse entendimento, que é como meu pai tinha explicado quando eu era mais nova, né, bem evangelização, tipo, a gente está na vida, a gente tem uma vida real, né, que é a vida espiritual. E aí a gente vai para a escola, que é a vida material. Então é como se a gente tivesse aqui de passagem para aprender, passar de ano, reprovar, talvez. E aqui é importante para que a gente possa aprender. A escola é fundamental para que a gente possa aprender. Então é tanto que tem nos livros espíritas, sobretudo de Kardec, da codificação, falando como a reencarnação ela é importante. Então, se aqui é uma escola e a gente volta para casa, que é o lar, que é o plano espiritual, esse é de fato a nossa casa, para onde retornamos, então o nosso lar aqui é a moradia, sobretudo, de almas, não de corpos. E é aí que ele vai dizer: o santuário doméstico
que encontra criaturas amantes de oração, da oração e dos sentimentos elevados, converte-se em campo sublime das mais belas florações e colheitas espirituais. Nosso amigo, aquele rapaz está sofrendo vampirização, está sendo obsediado, nosso amigo não se equilibrou ainda nas bases legítimas da vida, depois de extremas vacilações e levianas experiências da primeira mocidade. No entanto, sua companheira, mulher jovem cristã, garante-lhe a casa tranquila com a sua presença, pela abundante e permanente emissão de forças purificadoras e luminosas de que o seu espírito se nutre. Então, a gente percebeu, só precisa ser uma pessoa, né? Às vezes nem é a família inteira que se reúne para fazer a prece. Às vezes basta uma pessoa. Imagina quando é todo mundo. E, como ele fala, elevados sentimentos, elevados pensamentos. Porque é interessante uma coisa. Quando a gente pensa... Vocês escutaram, né? Jesus fala que é um templo e escola. A própria Alcione... Gente, quem não leu Renúncia é o melhor livro espírita. Alcione Espírito Elevado, que veio para a Terra, e por aí vai. Então, quando eu falo Alcione, é tipo, Alcione, perfeita. Tipo Emmanuel. E aos meus olhos, mas para Emmanuel também. E a Alcione, ela disse que é santuário, a gente tem que interpretar o que é que isso significa. O que a gente faz num templo. Aqui na casa espírita, a gente grita? Não. Não baixar a vibração, não desarmonizar um ambiente. A gente vai ter briga? Não. Pelo menos não se espera que tenha, né? A gente vai ter conversas maledicentes? Também não se espera que tenha, né? É um ambiente que as pessoas tentam falar baixo, tentam ter conversas mais elevadas, mais frutíferas. E isso é um templo. Por que isso é um templo? Mas tá. Se isso é um templo, isso é fundamental, esses templos para a gente. A Alcione fala disso. Se isso é fundamental, esses templos, sem ser os domésticos. Mas e os nossos templos domésticos, esses nossos santuários? Por que a gente não tem o mesmo cuidado? Não gritar, não conversa maledicente, né? Não ter briga, somente se esforçar. Que às vezes a gente se vê entrando, né? Em conversas outras, no que não cabe. Então, quando a gente fala que é um templo, o comportamento é de um templo. Lembrando que é o primeiro templo da criatura. Então, para a gente, tem que ser cultivado religiosamente. E aí a prece vai estar nisso. E falando de Alcione, falando de Alcione, aqui no livro de Emmanuel, Renúncia, que vai falar desse espírito superior que veio de outra estrela, de Sírios, para ajudar espíritos amigos. Eu sou maior incentivadora das pessoas a lerem Renúncia. É o meu preferido. Mas ela... Renúncia é como um amigo meu que já veio aqui, Lucas. Lucas Gabriel, a gente já estudou juntos esse livro, que é o favorito de nós dois. E o que a gente vinha conversando era que é um convite, renúncia, ao evangelho dentro de casa. O que Alcione faz de testemunho, de sacrifício, que Emmanuel introduz para a gente no começo do livro, que a gente pensa, meu Deus, é isso? É circo romano, leão, feras. Não, o sacrifício dela, que é um sacrifício imenso, tudo o que ela passa é um convite para a gente à vivência doméstica. Aí eu lendo para saber o que ela passa, porque é muita coisa, mas é um convite incessante à vivência doméstica. Os sacrifícios que ela faz são sacrifícios familiares, domésticos, vivência cotidiana. E aí, nesse capítulo
que eu queria trazer para vocês é o capítulo 3 da segunda parte, em que vai acontecer um momento de culto do Evangelho no lar de uma família e a Alcione vai ser convidada para participar. E como ela tem essa fala muito evangelizada, tem Jesus. Gente, só vendo a Alcione falar, né? Você vê como ela traz Jesus no coração, na fala. E ela vai falar sobre a importância, porque instada, né? Porque eles perguntam a importância de cultivar ali o evangelho no lar, que eles chamam de igreja doméstica, como eu tinha falado, né? Que quem ensinou para ela foi Emmanuel na encarnação enquanto Padre Damiano. E aí que ela vai falar exatamente que importantes as igrejas no mundo, né? Para a gente seriam os centros espíritas, mas como é fundamental, né? Por mais ela vai comparar, inclusive, a hospital e escolas. Importante que tenha escola, importante que tenha hospital, mas nada disso nos impede de cuidar dos nossos doentes, dos nossos enfermos dentro de casa e educar as nossas crianças, nossos filhos, os que estão conosco também no lar. E aí que ela vai falar que o lar é o templo mais nobre porque oferece oportunidade diária de esforço e adoração. Ela vai dizer exatamente, fazer um comparativo que o próprio Emmanuel fala, de que quando a gente está no templo exterior, a gente é mais instado ao raciocínio. Quando a gente está dentro do santuário doméstico, a gente é mais instado ao sentimento. E à prática, que é a prática mais difícil. Por quê? A gente tem laços de afinidade, mas a convivência, gente, e nem todos os laços vão ser de afinidade, depende sempre do lar, de família a família, encarnação a encarnação. Mas a convivência, ela sempre vai ser um fator de dificuldade. Intimidade é sempre um fator de dificuldade, né? Que uma horinha no centro espírita, ok. 2 dias no evento espírita, tá bom, então. Mas todos os dias já é mais difícil. Inclusive, sobre convivência, eu e minha melhor amiga, Maiara, a gente participa dos eventos de juventude, organiza. 3º dia já tá, olha, não olhe para mim não, que eu já não estou suportando de ver. A gente acaba se vendo depois, mas no outro dia. Mas, assim, a convivência cansativa com o trabalho, com tudo, é uma brincadeira, mas que é verdade, a convivência, ela vai pesando. E aí tem aquela questão de, trate com os que você mora em casa, como você trata quem vem de fora. E é muito doloroso quando as pessoas falam isso, porque mostra pra gente como às vezes a gente não trata quem está dentro com cortesia, né? E aí é uma reflexão. Que é falar de família, gente, é falar de regeneração, é falar de vivência do Evangelho, é falar de... Eu acho que quando a gente fala de Evangelho, a gente está falando de família. É onde a gente tem que começar, né? A prática, ela começa ali. E as dificuldades também, como a Alcione vai falar, que cada criatura de nossa convivência sob o mesmo teto representa um altar de culto à bondade, do carinho, da compreensão. Que cada borrasca doméstica, cada dificuldade doméstica, é um ensejo para a distribuição da esperança e da fé. Cada dia afanoso enseja a possibilidade de testemunhar a confiança a Deus, e aí ela continua. Gente, esse livro é maravilhoso. Olha como é marcado, é um livro maravilhoso. E ela vai terminar esse momento dizendo que acredita que o lar seja o ninho onde o espírito humano cria em si mesmo, com o auxílio do Pai Celestial, as asas da sabedoria e do amor. Eu acho que isso é muito falado, né? Que não basta apenas ser sábio, não basta apenas raciocínio e intelecto, jamais vai bastar, mas o sentimento. E então, para voar, sabedoria e amor. Inclusive, ela mesma diz que a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Então, a gente precisa sentir e viver muito a mensagem do Cristo. Então, é abrir o coração para a mensagem de Jesus? Mas é viver. É sair nas ruas e ajudar quem precisa. É colocar a mão na massa. É fazer uma vaquinha e ajudar um cachorro. Como é o nome dela? É uma coisa Vitória. Safira Vitória, já ia dizer Esmeralda. Safira Vitória, gente. É olhar para os que
é amar os que ninguém ama. Porque eu não lembro de quem eu escutei essa fala, não é minha, mas sempre ficou para mim. O Evangelho é um trabalho de amar os que ninguém ama. Porque amar os inimigos, tá, minha opinião, se é uma pessoa que é sua inimiga, né, e você não tem nada contra ela, e a gente aprende no Evangelho que amar os inimigos vai nesse sentido de não cultivar nenhum sentimento ruim e por aí vai, até vai, mas amar os que ninguém ama, né, ir nas ruas e fazer várias coisas daqueles que ninguém vê, aí é para onde Jesus está chamando a gente, porque ele foi atrás dos que ninguém amava. E aí, tem uma fala no Evangelho, eu estou com a memória terrível para o Evangelho hoje, gente, mas tem uma fala no Evangelho, talvez seja da Carta de Paulo, não lembro, mas que basicamente chama a gente para reflexão de que se você não está amando aquele que você está vendo ali, como é que você está dizendo que ama ao Pai que está nos céus? Se alguém lembrar, tem, né? Eu não lembro como é que está escrito, mas termina com o Pai que está nos céus. E aí, como é que, se você não ama o seu irmão que você não vê, que você vê, como é que diz que ama o Pai que está nos céus, aquele que você não vê? E assim. Ah, obrigada. Inclusive, Célia é uma das minhas personagens preferidas, Célia e Alcione. E obrigada. E, sim, aí vem para esse convite. Já está mostrando a hora aí. Obrigada. Quando a gente é convidado nessa questão de amar aqueles que não são amados e a reflexão de que se a gente não ama aqueles que a gente vê, como é que a gente diz que ama o Pai que está nos céus e a gente sabe do mandamento maior? Então, a reflexão é essa, de amar quem está em casa. E como é que a gente vai fazer isso? Sobretudo, é vivenciar o Evangelho. Na verdade, não tem como a gente edificar nossos sentimentos, elevar os pensamentos, fazer todo esse trabalho que a gente, né? A gente tenta um dia, a gente cai no mesmo dia ou no outro dia. E é um esforço contínuo. Inclusive, tem um amigo meu da federação que já deve ter vindo fazer palestra com o Paulo Iocanã, que é a pessoa mais incentivadora a fazer o Evangelho no lar todos os dias. Segundo ele, se a gente come todo dia, se o Evangelho é o pão da alma, porque a gente não faz o Evangelho todos os dias. Ainda não cheguei no nível de Paulo, mas é uma boa reflexão. E aí, gente, é tanto que eu nunca esqueço dessa fala dele. E aí, gente, para a gente terminar essa reflexão, uma fala de Emmanuel, no livro Indulgência, no capítulo 20, que ele vai dizer para a gente, são alguns trechos do capítulo, que ele diz, quanto puderes, mantente no grupo doméstico do Evangelho. A grande lavoura no campo enorme não prescinde do viveiro minúsculo para as sementes. Indiscutivelmente, podemos partilhar o serviço precioso das doutrinações espetaculares, integrando a equipe dos pregadores ou a assembleia dos ouvintes, mas não podemos dispensar a fonte oculta do estímulo à compreensão e à fraternidade entre os corações mais extremamente afinados com o nosso. O culto
público da fé religiosa é o mostruário brilhante do conhecimento e da educação. Mas o culto em casa é a laboriosa oficina de aperfeiçoamento do caráter, na qual perdemos antigas e contundentes arestas, melhorando-nos em espírito, uns à frente dos outros. No templo da fé pública, instruirás o raciocínio. Na igreja em casa, elevarás o sentimento. No santuário da praça, o mestre nos fala a inteligência, mas no altar doméstico, o Senhor nos fala ao coração. Então, que a gente faça esforço de que Jesus nos fale ao coração, né? E aí isso se torne as ações vivas que Emmanuel falou para a gente. Então, muito obrigada, gente, que façamos o Evangelho no lar.